Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez. Bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, a palestra do fundador e presidente do Grupo Scherto, fundador, ex-vice-presidente, ex-conselheiro e ex-secretário do Conselho da Associação Brasileira de Franchising, Marcelo Scherto. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sami Êxito de Empreendedorismo 2021. Este é o maior congresso de empreendedorismo, de inovação e de marketing digital do Brasil. E para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar aqui de franquia e empreendedorismo. O que tem a ver franquia com empreendedorismo? A franquia, eu vou mostrar para vocês aqui, é uma das formas mais inteligentes de se fazer negócio quando você já empreende e quer ampliar seu negócio, ou quando você quer começar um negócio. Você quer entrar no mundo dos negócios, mas não está muito seguro para entrar sozinho. Ou então você está entrando num ramo que você desconhece, um ramo no qual você ainda não tem experiência. E a franquia, vou mostrar para você, é uma das formas que você tem de adquirir experiência, de alguém que já passou pelo que você vai passar e que, portanto, pode te passar esse conhecimento. Mas vamos começar lá. Então, tem muitas formas em que se pode utilizar o franchising no mundo dos negócios, inúmeras formas. Eu vou falar aqui das duas principais formas que você, como empreendedor,
pode utilizar esse sistema. A primeira forma que você pode utilizar de franquia é a franquia quando você já tem um negócio e quer expandi-lo. A franquia é uma excelente ferramenta para expansão de negócios e não é uma ferramenta que nasceu agora. Tem gente que acredita que a franquia é uma coisa nova, que a franquia é uma coisa que surgiu nos últimos tempos. A franquia, do jeito que a gente a conhece hoje, tem pelo menos 170 anos. Então, é uma forma de fazer negócio, é um modelo de expansão já experimentado demais, testado demais nos Estados Unidos, onde ela nasceu com esta forma que a gente conhece hoje, e em todos os países. Aqui no Brasil, esse negócio está bombando já faz tempo, mas em todos os países você tem movimento de franquia. Na Europa, você tem movimento de franquia na Ásia, você tem movimento de franquia nas Américas, você tem movimento de franquia até na África. Você tem uma associação africana de franqueadores, sul-africana de franqueadores. Então, você pode usar esse sistema para ampliar o seu negócio, para expandir o seu negócio, principalmente se o negócio que você tem não é um negócio 100% digital. Então, porque a franquia é excelente para replicar negócios que demandam, de alguma forma ou por alguma razão, uma presença física em algum local. Essa presença física pode ser através de uma loja ou de algo assim, ou pode ser através de uma operação que a gente chama de home-based. A franquia home-based é aquela que a pessoa opera na sua própria casa, sem precisar de um estabelecimento. Ela opera a partir da casa dela, mas de acordo com regras estabelecidas pelo franqueador. Mas vamos ver aqui passo a passo. Bom, estamos falando primeiro para você que já tem um negócio e quer expandir. Se esse negócio requer presença física, a franquia é uma forma de expandir. Agora, qualquer negócio pode ser franqueado? Bom, em princípio, toda e qualquer atividade empresarial pode ser franqueada. Nós temos franquias, inclusive no Brasil, dos negócios mais diversos. Temos franquias de escolas, franquias de oficinas, franquias de clínicas, franquias de lojas, franquias de tudo que você puder imaginar. Franquia de quiosque de açaí e franquia de escola de inglês. Tudo que você puder imaginar, em princípio, é franqueável. O que não quer dizer que a sua empresa esteja preparada para fazer franquia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você pensa em franquear é fazer uma análise de franqueabilidade. O seu negócio é franqueável ou ele não é franqueável no estágio em que ele se encontra. Não por causa do ramo de negócio necessariamente, mas muitas vezes porque ou você não está preparado ou sua empresa ainda não adquiriu a experiência necessária para isso. Ainda não tem o tempo de janela, como a gente diz, necessário para sair franqueando. Então, a primeira coisa a fazer é uma análise de franqueabilidade. E o que eu tenho que olhar numa análise de franqueabilidade? Tenho que olhar, primeiro, o meu negócio é facilmente ou relativamente, de uma maneira relativamente fácil, facilmente replicável. Eu posso replicar isso em vários lugares, ou o meu negócio tem características que só fazem dele um sucesso numa determinada localidade, num determinado bairro ou num determinado imóvel. Você tem negócios, às vezes, que vão muito bem naquele ponto e que se você tentar replicar em outros lugares, não vai dar certo. A coisa não vai funcionar. Então, você primeiro precisa ver, o meu negócio é replicável de uma maneira razoavelmente fácil. O investimento que alguém terá que fazer para montar um negócio como o meu é um investimento factível? Está ao alcance de uma quantidade razoável de pessoas? Porque eu posso ter negócios geniais, sensacionais, mas eu preciso de 50 milhões de dólares para implantar um daquele. Desculpe, não vai ser viável, não vai ter muita gente com 50 milhões de dólares querendo montar um negócio igual ao seu. Então, você precisa olhar isso. Outra coisa que você tem que olhar, eu já tenho experiência acumulada, eu já fui procurado, eu sou sócio de uma empresa de consultoria, e nós já fomos procurados por gente que tinha um negócio há 2 meses ou 3 meses, estava indo muito bem e o cara já quer franquear naquela altura. Eu diria para você que com 2 ou 3 meses, a empresa ainda não acumulou
o conhecimento necessário, ainda não domina as variáveis que vão determinar o sucesso ou o fracasso do negócio de uma maneira tranquila. Ainda, a gente no varejo tem uma expressão que é o seguinte: você antes de franquear precisa passar pelo menos 1 ou 2 natais. É isso, você tem que ter um tempo, não quer dizer que é isso mesmo, você precisa passar 2 anos, não, talvez precise passar 6 meses, 8 meses, 10 meses, mas é muito difícil que um negócio com 2 meses, 3 meses de vida possa ser franqueado. Então você tem que ter um tempo de experiência. Outra coisa que você tem que ter é mentalidade. Eu já conheci empresários que dizem o seguinte: pô, mas eu levei 30 anos para aprender o que eu sei, agora eu vou ensinar para os outros? Não, não vou ensinar, vou guardar para mim o conhecimento. Não, franquia é transferência de conhecimento. Se a gente tirar todo o glamour que existe em torno da franquia, a franquia nada mais é do que a replicação padronizada e disciplinada de processos. E esses processos são o conjunto de conhecimentos que a empresa e as pessoas que estão lá dentro acumularam e que se transmitem através de manuais, através de programas de treinamento, através de consultoria de campo, de suporte, de orientação no dia a dia, mas é o tempo todo transferência de conhecimento. Então, se você não está disposto a ensinar para os outros aquilo que você aprendeu, se você não está disposto a transmitir para os outros o conhecimento que você acumulou em tudo que se relacione à implantação, operação e gestão de um negócio como o seu, então franquia não é para você. Outra coisa, você tem que estar disposto a criar uma estrutura. Você não vai poder fazer isso sozinho. Fazer franquia não é simplesmente deixar alguém usar a sua marca e ter acesso a um produto. Como eu já disse aqui, é transferência de conhecimento, é suporte, é orientação, e você tem que ter uma equipe para isso. Você tem que ter gente especializada, gente com o perfil certo, devidamente capacitada e usando os instrumentos adequados para fazer aquilo. Você tem que estar disposto a investir seu tempo, seu dinheiro, seu esforço também na descrição em manuais, em checklists, em fluxos, etc., de tudo aquilo que você faz para implantar, operar e gerir um negócio como o seu. Inclusive a gestão do dia a dia, a operação do dia a dia. Se você pegar alguns dos manuais que nós criamos, por exemplo, para uma Casa Balduco, que a gente criou do zero, a gente trabalhou junto com a Balduco na criação do zero daquilo ali, e depois na pilotagem daquilo, a gente montou junto com eles, apoiou a Balduco na montagem e na operação de algumas lojas, primeiro para testar o conceito, fazer os ajustes necessários, depois poder expandir, e a gente ajudou na expansão. E como parte disso que a gente fez para eles, nós criamos manuais. Pois muito bem, num desses manuais tem lá, para você ter uma ideia do nível de detalhe que essa coisa vai, quais são os 16 passos para se fazer um cappuccino no padrão Casa Balduco. É bobagem isso? É frescura? Não. É o que garante que você entre em qualquer das 100 e tantas Casa Balduco que já existem por aí, e você vai ter um cappuccino exatamente no mesmo padrão, exatamente do mesmo jeito, com a mesma quantidade de café, o mesmo tipo de café, o mesmo tipo de xícara e tudo mais. Então, você tem que descrever os seus processos nesse nível de detalhe. Como é que se faz para contratar uma recepcionista? Como é que se faz para capacitar essa recepcionista? Como é que uma recepcionista deve atender ao telefone? Se você observar as grandes redes de franquias, se você entrar em várias unidades, por exemplo, de um boticário, se você entrar em todas, ou em 5, 6, 8, 20 lojas do boticário, você vai ver que todas elas funcionam da mesma forma, mesmo que os donos sejam diferentes. A mesma coisa vale para lanchonetes do Habib's. A mesma coisa vale para um quiosque da Oakberry. Você vai ver que a maneira de fazer o açaí, de montar o copo, é sempre a mesma em todos eles, porque tem um padrão, porque tem manuais, porque tem checklists, porque tem supervisão também. Tem alguém que visita periodicamente todos esses pontos de venda que eu mencionei aqui e todos os outros
de qualquer rede de franquia decentemente montada tem uma estrutura de supervisão, consultoria de campo, que vai ali não só para identificar erros, mas vai ali, acima de tudo, para orientar. O objetivo de uma consultoria de campo não é pegar erros, não é fazer auditoria e dedar para alguém na matriz alguma coisa que está errado. Não, ao contrário. O objetivo de uma consultoria de campo é fazer com que as coisas funcionem como devem funcionar, que haja padrão e que, com tudo isso, a marca se valorize, a marca seja percebida de maneira positiva pelo cliente, pelo consumidor, independentemente de se ele está numa loja em Recife, em Porto Alegre, em Campinas, ou seja lá onde for, não importa. Tudo tem que funcionar do mesmo jeito. Então, se você estiver preparado para isso, e obviamente, eu ainda não mencionei aqui, mas é evidente que tudo isso precisa ser lucrativo. O seu negócio tem que ser franqueável. Para ele ser franqueável, ele tem que ser lucrativo, não apenas para você, franqueador, mas tem que ser lucrativo também para o franqueado. Então, fazer simulações financeiras em cenários diferentes e tudo mais, de uma maneira muito coerente, muito consistente, é fundamental. Então, muitas vezes, pode ser positivo para você usar uma consultoria externa para poder franquear o seu negócio. Todo mundo precisa de consultoria? Não, mas uma consultoria, primeiro, encurta o passo a passo, encurta o caminho que você tem que fazer para conseguir converter seu negócio numa franquia, mas mais do que isso, olha de fora com olhos objetivos, porque muitas vezes o fundador do negócio não consegue enxergar os pontos fracos daquele negócio, não consegue enxergar ainda as falhas, as possibilidades de melhoria que o negócio tem antes de ser replicado. Por isso que a gente vê algumas franquias que saem aí no mercado e duram pouquíssimo. Você tem muitos exemplos, eu não vou citar marcas aqui para não ofender ninguém, mas você tem muitos exemplos de gente que saiu franqueando porque acreditou que tinha um negócio sensacional. E pode ser até que tivesse um negócio sensacional, mas é gente que não tomou os cuidados devidos e não teve frieza para fazer análise objetiva dos fatores que realmente vão determinar o sucesso ou o fracasso de uma franquia. Então, essa é a primeira forma que você, como empreendedor, pode utilizar a franquia. Você pode utilizar a franquia para expandir um negócio que você já tem e que requer presença física em vários mercados para realmente ser um negócio escalável, para se tornar um negócio escalável. E há uma segunda forma em que você pode utilizar o franchising. É quando você ainda não tem uma empresa ou você quer entrar num ramo diferente daquele em que você já está e você precisa do know-how de alguém. Então você entra no franchising não mais como franqueador, mas como franqueado. Você adquire uma franquia de alguém. Essa é a segunda forma e muita gente tem utilizado isso. Aliás, eu conheço gente, empresas grandes familiares, que usam um mecanismo desse de adquirir uma franquia para testar os mais jovens que querem entrar na empresa familiar, antes de entrarem numa função realmente importante, são testados com uma franquia, um negócio relativamente pequeno, no qual eles têm que implantar, operar, gerir e mostrar se realmente levam jeito para a coisa. Agora, de novo, qualquer franquia serve para qualquer um? Não. Primeiro, nós temos que olhar o mercado brasileiro. Nós temos hoje no mercado brasileiro aproximadamente aí 3.000 marcas sendo franqueadas. Então, tem 3.000 possibilidades de negócio, em princípio, para você. Qualquer das 3.000 serve para você? Não. Uma coisa muito importante é que a franquia tem que estar conectada com o seu jeito de ser. A franquia que serve para mim, que é sensacional para mim, pode ser péssima para você. A franquia que serve para o meu filho pode ser horrorosa para minha filha. Então, assim, franquia você tem que escolher de acordo com o seu perfil. Então, a primeira coisa a fazer é fazer uma autoanálise. Você tem que avaliar o seguinte: primeiro, eu estou preparado para ser um empresário, para ser um empreendedor? Eu estou preparado para isso? Eu estou preparado para lidar com gente? Eu estou preparado para tomar decisões? Eu estou preparado para correr riscos?
Outra coisa, você pode estar preparado para ser um empreendedor, mas um empreendedor que começa do zero, que faz as coisas do próprio jeito. Numa rede de franquias, você vai ter que seguir padrões que foram estabelecidos pelo franqueador. E esses padrões dizem respeito a tudo, a como é que você implanta a sua franquia, como é que você opera ela no dia a dia, como é que você faz a gestão dela, né? Eu tenho clientes que chegam a definir o plano de contas que o contador de cada uma das suas franquias vai ter que seguir. Então, o contador não vai fazer do jeito que ele quiser a contabilidade, até a forma de fazer a contabilidade é padrão, para garantir que os DREs de várias franquias reflitam uma realidade que o franqueador consiga enxergar. Ele consiga, através da análise de DREs, perceber o que está indo bem e o que não está indo bem em cada uma das franquias. Então, a franquia pode ser excelente desde que você escolha uma franquia adequada para você. Então, primeira coisa, analisar o próprio perfil. Eu estou preparado para ser empresário? Eu estou preparado para seguir regras? Eu estou preparado para fazer o que essa franquia requer que eu faça? Sim, eu conheço gente que não gosta de criança pequena. Não pode ter uma franquia de escolinha de educação infantil. Não faz o menor sentido. Eu conheço gente que não gosta de hambúrguer. Vai ter uma franquia de hamburgueria? Pô, tem outras mais adequadas para isso. E uma coisa, não basta gostar do produto, né? Eu posso gostar muito de sorvete, mas provavelmente eu seria um péssimo dono de sorveteria, porque uma coisa é tomar sorvete, outra coisa é ser dono de uma sorveteria. Então, você precisa analisar assim, o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. Porque eu tenho uma experiência de vida que eu vou contar para vocês aqui. Eu fui advogado durante 12 anos da minha vida. Por quê? Porque na minha família é meio um karma ser advogado. Na verdade, assim, quando chegou o momento de eu escolher uma faculdade, não dava nem para pensar o que eu queria fazer ou não queria fazer, porque eu já era a 6ª geração de advogados dentro da família. Todo mundo advogado antes de mim e vários depois de mim. Já tem pelo menos 2 gerações depois de mim aí que continuam seguindo isso. Meus filhos não seguiram esse caminho. Os 2 foram os dois para administração de empresas e minha filha agora cursando nutrição. Ninguém nem perto da área do direito. Mas na minha família, quando eu fui fazer faculdade, era meio isso, assim, você não tinha muita escolha, era uma coisa meio, assim, você já ia para a faculdade de direito. E eu me formei em direito, fiz mestrado em direito na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos. Trabalhei durante 12 anos, bem sucedido, eu era um bom advogado, ganhava dinheiro, mas eu vou contar um segredinho para vocês. Eu detestava cada um dos minutos em que eu estava trabalhando como advogado. Eu não gostava daquilo. Era uma coisa que não me fazia bem. Se eu tivesse continuado como advogado, provavelmente eu já teria tido um infarto, uma úlcera ou alguma coisa assim. Eu já teria tido algum problema de saúde sério, porque eu não gostava daquilo. Então, eu vou dizer para você uma coisa. Ser dono de uma empresa da qual você não gosta é 1 milhão de vezes pior do que ter um emprego do qual você não gosta. O emprego, você mais cedo ou mais tarde se livra. O emprego, você consegue desligar a chavinha às 6, 6h30, 7 da noite. O emprego, você consegue não pensar nele no final de semana. Quando você é empresário, quando você é dono de uma empresa, quando você tem uma empresa, você não consegue desligar nunca. Você está o tempo inteiro. Você está fazendo uma viagem de bicicleta na Córcega e está pensando naquele caso assim, assim, assim. Você está andando na beira do mar e está pensando naquele negócio assim, assim, assim. Você está num jantar bacana com a namorada, com a mulher, seja lá com quem for, e você está pensando de alguma maneira naquele negócio que você tem, em alguma coisa, uma providência que você tem que tomar, uma oportunidade, um risco, um problema. Você está o tempo inteiro pensando naquilo. Então, eu garanto para vocês que ter uma empresa da qual você não gosta é muitíssimo pior do que ter um emprego do qual você não gosta. Portanto, se você vai virar empresário, se você vai virar franqueado, escolha uma franquia que tenha a ver com o seu jeito de ser, que tenha compatibilidade com a sua maneira de ser, de ver o mundo e que permita que você utilize bem os seus pontos fortes e que, de alguma maneira, o franqueador consiga te ajudar a neutralizar os seus pontos fracos. Porque um fato inegável é que cada um de nós tem pontos fortes e pontos fracos. Isso é assim, todos nós, nenhum de nós é bom em tudo. Eu não sou bom em tudo que a minha empresa precisa
para ser bem-sucedida. Por isso mesmo eu me cerquei de sócios e de uma equipe sensacional que me complementa muito bem. Meus sócios me complementam, minha equipe me complementa naquilo em que eu não sou bom. Eu tenho muita clareza daquilo em que eu sou bom e sou realmente bom, e sei nas coisas em que eu não sou bom. E são muitas, muitas mesmo. Então, se você vai partir para a vida de franqueado, escolha uma franquia que, primeiro, além de ser compatível com você, com a sua maneira de ser, com aquilo que você gosta, te complemente, permita que você esteja na sua melhor atuação quando estiver tocando aquilo. Porque alguém que é um negócio, é um ramo, é uma estrutura que permite que você seja bom. Outra coisa, escolha bem o franqueador. Escolha muito bem seu franqueador. Tem franqueadores de todos os tipos. A grande maioria dos franqueadores que estão hoje atuando no Brasil são franqueadores sérios, profissionais, com boas estruturas, mas tem gente que ainda não sabe bem o que está fazendo ali. Tem um ou outro que vai prometer o mundo e na hora de te entregar, vai entregar uma vilinha, sabe assim? Você comprou o mundo inteiro, mas te entrega uma cidadezinha. Então você precisa prestar atenção nisso. Então, se eu puder dar um conselho a você, é o seguinte: se você for fazer uma única coisa no processo de escolher uma franquia, eu diria que é o seguinte: você tem que conversar com um número razoável de pessoas que já são franqueadas daquela marca. Um número razoável pode ser 6, pode ser 8, pode ser 10, pode ser 20, depende de você e depende do tamanho da rede a qual você está pensando em se vincular. Mas eu não deixaria de analisar profundamente o que pensam, o que sentem aqueles que já são franqueados da marca. E tem uma coisa interessante, volta e meia me perguntam, mas o cara vai me contar aquilo que ele sabe? Ele vai me dizer a verdade? Ele vai dizer a verdade. Existe uma percepção, algo que passa na cabeça de quem já é franqueado, quando chega um candidato a franqueado daquela marca, um pouco como se aquele que já é experiente fosse o irmão mais velho dando conselho para o irmão mais novo. Cria-se essa relação de uma maneira até estranha, mas assim, você deve perguntar, fazer uma série de perguntas, mas no fundo o que você quer avaliar é o seguinte: o franqueador de fato entrega aquilo que promete? Aquilo que ele está me vendendo, de fato ele entrega? De fato o investimento que eu vou ter que fazer é aquele que ele me disse que eu tenho que fazer? De fato as dificuldades que eu vou encontrar são aquelas que me dizem que eu vou encontrar? Como é o dia a dia de um franqueado? Aliás, eu vou simplificar muito a vida de vocês, eu não tinha pensado nisso, mas eu vou fazer o seguinte: muito tempo atrás, ou algum tempo atrás, eu escrevi um e-book com um roteiro de como é que você se autoanalisa, como você analisa o mercado e como você conversa com o franqueador e com os franqueados dele. Eu tenho lá listas de perguntas, um roteiro que é muito útil, tem sido muito, muito elogiado. E eu vou fazer o seguinte: eu vou autorizar o Instituto Êxito a transmitir para você o link para você poder baixar gratuitamente esse e-book. Ele vai ajudar muito, inclusive naquela parte que eu falei antes, de autoanálise, na parte de analisar o mercado, se tem potencial, se não tem potencial, e principalmente nessa parte de como é que eu converso com quem já é franqueado, exatamente o que eu tenho que perguntar e o que eu faço com as respostas que vierem da rede de franqueados. Então, eu vou fazer isso, estou, neste momento, autorizando o Instituto Êxito a usar da forma que melhor entender, transmitir para você, deixar a seu alcance, da forma que o Instituto Êxito entender melhor, o link para você baixar gratuitamente. Eu recomendo que você baixe e leia este e-book, e leia com atenção, não é porque ele foi escrito por mim, não, aliás, porque muita gente colaborou com ele e ali está a experiência. Eu estou há 35 anos nesse negócio de franquia. Né? Se contar o tempo em que eu fazia contratos de franquia quando eu era advogado, eu estou há mais do que isso. Estou aos 37 ou 38 anos. Mas como consultor de franquia, estruturando operações de franquia, a minha empresa de consultoria tem 35 anos de atuação no mercado. Nós participamos da montagem das principais redes de franquia no Brasil
E posso garantir que tem muita coisa útil nesse e-book e que é gratuito. O que você tem a perder? Você vai perder algum tempinho, alguma meia horinha, 40 minutos, 1 hora da sua vida para ler aquilo ali. Vai te ajudar muito, posso garantir. E posso garantir, para terminar aqui, é que franquia é um excelente negócio, é uma excelente forma de atuar no mundo do empreendedorismo, seja como franqueador, seja como franqueado, desde que você faça de forma profissional. O que não tem espaço, mas não tem espaço, não é só nesse mercado, não existe mais espaço no mercado, no mundo e no Brasil, para você ser amador. O mundo hoje, o mundo dos negócios hoje requer profissionalismo, seja qual for o seu ramo, seja qual for a posição em que você se encontre nele, sejam quais forem os seus planos de expansão, de crescimento, de futuro. Não há espaço para você ser amador. Você tem que ser profissional, porque não dá mais para brincar. Houve uma época em que dava, a gente tinha tempo de errar, voltar atrás e consertar. Hoje, quanto menos você errar, melhor. Você vai errar em alguns momentos, não tenha dúvida disso, mas você tem que errar pequeno, tem que errar rápido e tem que voltar muito rápido e consertar. Não pode ter, acima de tudo, é compromisso com o erro. Errou, conserta. Mas se você puder evitar o erro, aproveitando a experiência de gente mais velha que você, que conhece melhor do que você qualquer assunto, aproveite. Aproveite. Nós estamos na era do conhecimento. Todo conhecimento é valioso. Aproveite muito. Gente, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês de ouvirem até aqui e eu gostaria muito de desejar que vocês tenham um excelente Summit aqui, que vocês aprendam muito, mas acima de tudo, saiam daqui e apliquem o que aprenderam. Porque conhecimento que fica guardado na gaveta ou na cabeça, sem ação, não vale nada. Obrigado a vocês. Você sabia que empreendedores autistas têm uma capacidade de concentração muito maior que outros? E olha que a gente está falando de um mundo que necessita cada vez mais de gente com essa capacidade para desenvolver programas, desenvolver algoritmos. Você pode lucrar muito com isso. Você empresário, você empreendedor, tem um autista junto de você. Tenho certeza que vai ficar surpreso com os resultados.